E aí, galera, tamo aí para mais uma aula. Eu já estou ficando descabelado porque essa pandemia não acaba, porque eu já estou estressado, eu não aguento mais essa situação. Mas precisamos ter calma, precisamos ter paciência para seguir adiante. Sabe o que eu tava pensando aqui, galera? Que, cara, a última vez que a gente se viu pessoalmente, vocês lembram quando foi? Eu lembro. Foi no dia 7 de março. Dia 7 de março. Foi o último encontro nosso. De lá pra cá, só assim. Houve uma aula no dia 14 de março com o Alan. Vocês lembram do Alan? O Alan foi dar aula porque eu tinha um evento. E depois disso, gente, já era. Na semana seguinte não teve aula porque a gente tava se adaptando. E na outra a gente já começou aqui nesse mundo maluco chamado internet. Ainda bem que tem internet para ajudar a gente. Mas, pessoal, a aula de hoje é sobre a revisão do nosso conteúdo de recursos humanos, porque eu vou soltar para vocês a prova, tá? Para que vocês possam fazer a prova, aproveitar aí final de semana, feriadex, para fazer a prova. Então, sem muita delonga, hoje vamos falar sobre a prova. Turma, eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto importante. Eu tenho percebido que vocês já estão cansados. Eu também já estou cansado, estou bem cansado. Mas a gente precisa ir até o fim. Faltam apenas 3 aulas. Hoje mais 2. Nosso último encontro está se aproximando. E eu que gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse fazer uma live, a última live ali, para a gente poder tirar todas as dúvidas, para poder falar sobre futuro, para poder falar sobre planos, para poder trocar dicas, insights, experiências. Acho que será muito bom. Porém, como vocês sabem, eu só posso fazer as lives às quintas-feiras. Então, já deixa anotado aí na sua agenda, tá? Deixa anotado no dia 22, viu? Dia 22, nós faremos a nossa live, ok? Será a nossa última aula, tá? Pra gente poder fechar com chave de ouro. Aula de hoje. Vamos falar sobre a prova, revisão de material para a prova. Aula da semana que vem, vamos falar sobre currículo, tá? E na última aula, a gente faz a correção da prova e tira as dúvidas sobre currículo. Então, se prepara para o dia 22, porque pode ser que no dia 22 a nossa aula tenha um tempo de duração maior, tá? E é por isso que eu tô avisando agora, já, para que você tenha tempo de se planejar, para que no dia 22, às 18h30, você esteja conosco na nossa live de despedida, na nossa última aula. Beleza? Fechou? Então, vamos para nossa aula. Vamos para a nossa revisão. Turma, tudo começou em RH com conceitos iniciais sobre recursos humanos. Não, mentira. Na verdade mesmo, de verdade, tudo começou na aula onde a minha esposa veio e nós conversamos sobre carreira, falamos sobre plano de carreira, sobre projeto de vida, sobre futuro, sobre entrevista, falamos sobre o mundo que existe dentro do RH, falamos sobre a profissão de RH. Foi um assunto, um papo bem legal, lembro que vocês gostaram bastante, né? Então tudo começou ali. Aí sim, na aula seguinte, nós transitamos para os conceitos básicos de RH, né? Então, foi só na aula seguinte. E aí, para a gente recuperar um pouco, a gente falou que RH é o conjunto de princípios estratégicos e técnicos
que contribui para atrair, manter, motivar, treinar e desenvolver o patrimônio humano de qualquer organização. Ou seja, turma, RH é uma das áreas, né, da ciência da administração, é uma das áreas que tem como objetivo estratégico atrair, manter, motivar e treinar as pessoas, né, desenvolver as pessoas dentro da organização. A gente falou também da importância do RH para as organizações. Eu lembro que nós falamos um pouco sobre a evolução do RH no Brasil, né? Nós falamos da era ali dos custos, onde o RH só servia para fazer cálculo de pagamento das pessoas. Depois vinha a era legal no período getulista, né? Quando o nosso presidente era Getúlio Vargas, e aí nós tivemos a consolidação das leis do trabalho, e aí o RH passa a tomar uma postura um pouco mais legal, um pouco mais legal do ponto de vista daquele setor responsável por administrar o cumprimento da lei, né? Então é legal de legislação, de lei, não de bacana, né? Depois, entre as décadas de 50 e 60, a gente entra no momento mais tecnicista, porque aí a gente tem um avanço significativo nas relações industriais no Brasil, e aí você precisa contratar pessoas que entendam realmente da máquina que ela vai manusear, e aí o RH passa a ter esse perfil de recrutamento e seleção, também de desenho de cargos e salários. Entre as décadas de 60 e 80 surge no Brasil, né, a evolução da teoria da burocracia, e aí vem também com muita força a relação com os sindicatos, a relação com a sociedade, e hoje estamos, desde 85 para cá, numa evolução para o RH estratégico, para o RH como uma área dentro da empresa que serve para dar suporte e gerar competitividade a partir das pessoas que trabalham dentro da empresa, né? Então, se você parar aí para analisar, você vai perceber que o RH ele se transformou através do tempo, ele evoluiu muito, ainda tem muito para evoluir. Hoje nós podemos contar com machine learnings, nós podemos contar com inteligências artificiais, nós podemos contar com robôs que dão suporte aos profissionais de RH em um processo de seleção. Nós falamos também sobre o conceito da administração de recursos humanos através do ponto de vista de Dalberto Chiavenato. Dalberto Chiavenato, um dos maiores pesquisadores da área de recursos humanos que tem no Brasil, é um dos maiores produtores de conteúdo, de gestão didático, né, que a gente tem no Brasil. Eu gosto bastante, eu respeito muito o trabalho de Dalberto Chiavenato. Fica a dica para você poder pesquisar. É uma linguagem simples, uma linguagem que é de fácil entendimento. Você não precisa ser um grande especialista para entender o que fala Dalberto Chiavenato, tá? E por isso que eu trouxe esse conceito para dentro do nosso curso, que era para que a gente não ficasse batendo cabeça tentando decifrar do que se trata. E o Chiavenato diz que a administração de recursos humanos consiste em planejar, organizar, desenvolver, coordenar e controlar os métodos capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal. Olha que interessante isso. Volta aqui, vamos pensar. Ó, administração de recursos humanos consiste em planejar, né? Notem a conjugação dos verbos, ó. Planejar, organizar, desenvolver, coordenar e controlar os métodos capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal. Então, olha o tamanho da grandeza da administração de recursos humanos, né, pessoal? Quando eu mostrei para vocês essa imagem aqui, ó, durante a nossa aula, era para dar uma dimensão um pouco maior da grandeza que é a administração de recursos humanos, tá? Aí as pessoas perguntam, mas professor, qual a diferença entre recursos humanos e a administração de recursos humanos? É que recursos humanos está relacionado a uma área, a um setor. A administração de recursos humanos está relacionada a uma prática,
a uma mentalidade, a um processo de monitoria. Então, são coisas distintas dentro de um mesmo contexto, tá? É como se a gente estivesse falando assim, olha, existe o time de futebol e existe um jogo de futebol. Então, basicamente essa relação. O jogo é diferente do time. Afinal de contas, treino é treino e jogo é jogo, não é verdade? Então, galera, nós falamos sobre tudo isso aí, né? Evoluímos o pensamento lá da administração de recursos humanos, falamos sobre alguns objetivos da administração de recursos humanos, falamos que esses objetivos eles estão voltados para a empresa, enquanto ora eles estão voltados para as pessoas. Eu enfatizei muito a importância da gente compreender como é que o colaborador realiza o sonho dele, atinge o objetivo dele através do objetivo da empresa, né? Como que uma coisa leva até a outra. É muito importante que a gente tenha esse pensamento, né? E aí nós começamos a falar um pouco sobre algumas características da administração de recursos humanos. E uma delas que eu gosto muito é que uma das funções da administração de recursos humanos é proporcionar às empresas os talentos e as competências mais adequadas ao seu funcionamento. E eu lembro que eu falei muito sobre isso quando a gente falou de recrutamento e seleção, porque às vezes a gente não é contratado para uma vaga e fica frustrado, sentindo-se o pior profissional do mundo, e não é verdade. Você não é contratado porque você não está no perfil da empresa, não está no perfil da vaga. E quando eu disse isso na aula de recursos humanos, eu estava me referindo a isso. Que a administração de recursos humanos, um dos papéis dela é proporcionar à empresa os talentos e competências mais adequados. Às vezes o seu talento não é o mais adequado. Ok? Nós falamos também que a administração de RH tem como objetivo proporcionar às pessoas um trabalho e um ambiente adequado de uma forma que elas se sintam bem e motivadas para permanecer e trabalhar com dedicação. Então, a administração de recursos humanos vai tomar conta também da qualidade de vida no trabalho, vai tomar conta da saúde dessa galera, vai tomar conta do ambiente, vai tomar conta da estrutura de trabalho dessa galera, tá? Essa é uma das missões. Um outro ponto importante é que a administração de recursos humanos também precisa proporcionar condição de perfeito alinhamento entre os objetivos empresariais e os objetivos das pessoas. É o casamento, né? Fazer aquela junção entre o objetivo da pessoa e o objetivo da organização. A pessoa vira e fala, eu tenho um objetivo que é virar gerente em tantos anos. Você fala assim, não, ok, eu vou te dar suporte, você vai se desenvolver para que você possa assumir um cargo de gerência dentro da companhia. Então, nesse ponto, note que o objetivo da pessoa é virar gerente e a companhia tem um objetivo que é gerar competitividade, que é aumentar seu potencial de mercado, e aí ela desenvolve essa pessoa e, pumba, atinge o objetivo dos dois. Beleza? Então, a princípio, pessoal, nós iniciamos falando aí sobre isso, né? Na sequência, nós falamos do que nós falamos na sequência, galera? Nós falamos sobre... Cadê? Falamos sobre planejamento, se eu não me engano. Foi isso? Foi, planejamento. Isso mesmo. Nós falamos sobre planejamento estratégico de RH, tá? E aí, o que a gente falou sobre o planejamento estratégico de RH, né? A gente começou falando, resgatando sobre o que era o planejamento, depois falamos sobre as 3 esferas do planejamento, falamos um pouco, resgatamos um pouco sobre estratégia, falamos aí sobre gestão de pessoas e por fim finalizamos com estratégia de RH. Então, só para trazer isso vivo para vocês, porque eu acho incrível. A gente tá falando de planejamento desde o primeiro módulo. E eu coloco na prova agora. Eu farei uma aposta com você que tá me assistindo agora. Quer valer quanto que vai ter gente que se eu colocar isso na prova a pessoa erra. Então, gente, planejar é
preparar o trabalho, uma tarefa, é prever o que você vai precisar, é estruturar de maneira estratégica a execução de um trabalho antes dessa execução. É você se prevenir, é você traçar caminhos antes de sair da cadeira. É colocar no papel aquilo que você pretende executar, ok? E o planejamento dentro de uma organização tem 3 esferas a saber. Planejamento estratégico, o topo da pirâmide. Por que ele está no topo da pirâmide? O planejamento estratégico fica no topo da pirâmide porque ele interfere diretamente sobre a empresa toda. As decisões tomadas no planejamento estratégico reflete no todo. E aí do planejamento estratégico saem os objetivos que a gente usa no plano tático. Mas falando ainda do plano estratégico, o planejamento estratégico ele geralmente tem uma duração longa. Eu lembro de ter comentado com vocês também que antigamente as empresas faziam planejamento estratégico para 10 anos. Eu acabei de participar de uma elaboração de planejamento estratégico para 3. Tamanha a instabilidade do mundo, também as mudanças que acontecem no mundo. Então, não se dá mais para fazer um planejamento para 10 anos. Você faz um planejamento para 3 e vai revisando ele. Né? Depois a gente entra no plano tático. O plano tático, galera, é quando eu pego os objetivos estratégicos, traduzo eles em objetivos táticos, objetivos de média duração, objetivos de 2 anos, 2 anos e meio, ali no máximo, nesse novo contexto de planejamento. E a partir dele, eu começo a ter desdobramentos de intervenções, né? Então eu começo a ter desdobramentos para o plano operacional. Então, para atingir esse objetivo tático, qual é os desdobramentos? Quais são as intervenções, atividades ou as metas que eu tenho para atingir, que vai fazer com que eu cumpra um objetivo do meu plano tático, que na junção de todos os objetivos do meu plano tático, eu terei atingido o meu objetivo de planejamento estratégico. E aí, falando do plano operacional, o plano operacional, ele geralmente ele é anual, ele é muito setorizado, ele está dentro da área e ele se desdobra em pequenas atividades, beleza? Aqui nós temos uma ilustração que deixa um pouco mais claro, tá, pessoal? Tem uma ilustração aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa ilustração deixa as coisas um pouco mais claras. Quando a gente fala de planejamento estratégico, nós estamos perguntando por que a gente tem que fazer aquilo e quando. Por que e quando? Quando a gente fala do plano tático, a gente está falando do onde e como. E quando a gente fala do nosso plano operacional, a gente está falando do o quê. Beleza? Se não tiver ficado muito claro aqui para você, eu te convido a voltar lá nas nossas primeiras aulas. Sabia que tem uma lista de vídeos separados aqui que a equipe de comunicação do Qualifica tomou o cuidado, a delicadeza de montar listas para cada educador para que vocês pudessem navegar sempre que vocês precisassem? Tem. Então, se ficou confuso aqui, volta lá na lista das minhas aulas e você vai encontrar lá uma aula legal no comecinho que eu estava falando sobre isso, beleza? Ok? Bom, falamos um pouco sobre estratégia, aí a gente contou sobre escolher o melhor caminho para se chegar a um objetivo, tomar as melhores decisões para se chegar a um objetivo, quais são as prioridades, então tudo isso tem a ver com estratégia. E na sequência a gente começou a falar sobre gestão de pessoas, galera, e aí nós falamos sobre o conceito de gestão de pessoas que tem a ver com uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano das organizações. Meu Deus, quanto texto! Eu não acredito que eu escrevi tudo isso aí, esse negócio confuso pra caramba! Gente, gestão de pessoas implica em entender quais são as habilidades que o seu time tem, desenhar qual é o melhor método para trabalhar essas habilidades para que a gente atinja os melhores objetivos
Escrever políticas que definem a conduta das pessoas enquanto estiverem executando o método. Então, exemplo aqui já para não ficar complicado. Eu tenho uma equipe de vendas que é muito boa de conversa. Tem uma habilidade de comunicação incrível. Eu tenho então que desenhar um método. O melhor método seria um método onde o meu vendedor vai para a porta da loja e atende o cliente no ombro a ombro, no olho no olho. Ok? Então eu desenvolvo o método. Olha, o cliente quando chega, o vendedor vai até a porta, faz uma saudação de bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta o nome do cliente, fala o nome, traz o cliente para dentro da loja, estabelece uma conversa, tenta entender qual é a necessidade desse cliente e a partir disso concretiza a venda. Isto é método. Política. Eu escrevo que o meu vendedor não pode tratar o meu cliente por apelido. O meu vendedor não pode tocar no meu cliente. O meu vendedor não pode chamar o meu cliente de amigão. E aí, amigão, quer ver umas camisetas? E aí, amigão, chegou camisa nova da Oakley. Ó, tem uns Juliette da hora. Costa, chega, chama. Não, não pode. Entende? Então isso é política. Quando eu defino os parâmetros de conduta para que a minha equipe desenvolva os métodos. Técnica e práticas definidas. Então, eu desenho o processo certinho e digo para o meu vendedor, olha, você vai utilizar a técnica de rapport para poder atender o seu cliente, que é uma técnica utilizada no universo das vendas, onde você deixa a pessoa à vontade e vai conduzindo a conversa de uma forma que a pessoa fique tranquila para tomar a decisão de compra, ok? Então, a gestão de pessoas passa por tomar conta de tudo isso, sempre de uma maneira alinhada ao objetivo da organização, para poder atingir esses objetivos, potencializando as pessoas dessa organização. Aí na sequência a gente falou do planejamento da gestão de pessoas, né? A gente falou sobre o planejamento da gestão de pessoas. E no planejamento da gestão de pessoas, nós trouxemos 6 principais processos, né? Que são processos de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar as pessoas, ok? De maneira muito rápida, o processo de agregar pessoas são os processos realizados para inserir novas pessoas na empresa. Estou falando da área de recrutamento e seleção, ok? Aplicar pessoas corresponde aos processos de modelagem do trabalho. Então, é onde eu vou fazer o desenho do cargo que eu estou abrindo, é onde eu vou fazer a minha política de salários, é onde eu vou fazer o meu código de conduta, é onde eu vou montar meu comitê de ética, é onde eu vou fazer o desenho da minha avaliação de desempenho. Recompensar pessoas são os processos que consideram a satisfação das necessidades das pessoas que compõem a empresa. Então, essa área é a área que vai cuidar de remuneração, é a área que vai cuidar de benefícios básicos, de necessidades básicas para desenvolver o trabalho, vai cuidar dos benefícios básicos, benefício direto, plano de saúde, convênio com academia, sessão de yoga, sessão de massagem, desconto em universidade. Então, essa é a área que cuida da recompensa das pessoas. Depois, desenvolver pessoas, que aí entra a gestão do conhecimento, que concentra as informações da empresa de uma forma que a empresa tenha um capital intelectual elevado nas tomadas de decisão. É quando a gente vai falar das gestões de competências, onde a empresa precisa entender quais competências ela já tem desenvolvida, quais ela precisa desenvolver, os treinamentos necessários a partir dessa descoberta, ok? E as trilhas de carreira, os movimentos de inovação, tudo isso passa pelo desenvolvimento de pessoas. Depois a gente entra na fase de manutenção das pessoas, manter pessoas. Como é que eu faço para que as pessoas não vão embora? Como é que eu faço para que as pessoas não peçam demissão? Como é que eu faço para não precisar demitir as pessoas? Porque tem isso e isso é importante, tá? Atenção aqui para minha cara agora.
porque isso é importante. Às vezes as empresas se preocupam muito em como criar programas para que as pessoas não queiram ser demitidas, para que as pessoas queiram ficar aqui. Eu acho isso muito bom, só que nós também devemos pensar o seguinte: como criar programas para que eu não precise demitir as pessoas? Entende? Então, como que eu crio uma estrutura aonde eu possa orientar o meu colaborador sempre que necessário, para que a gente não chegue em um ponto em que eu precise demitir esse colaborador? Ok? Sobre monitoramento de pessoas, são os processos cuja finalidade é acompanhar as atividades realizadas pelas pessoas e os respectivos resultados gerados. Isso inclui banco de dados, sistema de informação gerencial, as pesquisas que a gente faz dentro da empresa, o monitoramento dos indicadores de resultado, né? Então, monitoramento de metas, tudo isso passa pela fase de monitoramento. E aí nós falamos também de alguns desafios, né? Um deles é a formação de líderes. Isso é muito difícil, galera do céu. Você preparar uma pessoa para assumir um cargo de liderança é difícil pra caramba. Depois nós falamos sobre aliar, né, tecnologia e produtividade. Como que eu uso a tecnologia a meu favor, né, para poder gerar competitividade. Falamos também sobre a balança entre qualidade de vida e produtividade. E, na verdade, elas estão do mesmo lado da balança. Quanto maior for a minha qualidade de vida, existe uma tendência a ser maior a minha produtividade. Na sequência, galera, a gente começou a falar sobre recrutamento, né? E aí nós falamos que a área de recrutamento e seleção é responsável pela atração dos melhores candidatos para ocuparem as vagas dentro de uma empresa. Isso é um desafio bem grande. A gente falou muito sobre isso, a gente falou muito sobre onde achar o talento, como divulgar uma vaga, onde buscar as pessoas, como fazer a seleção inicial, né? Nós falamos também que as atividades de recrutamento, seleção e integração normalmente representam os primeiros contatos da empresa com os profissionais. Por isso é muito importante que a gente tome muito cuidado na abordagem que a gente vai fazer com esses profissionais, porque essa abordagem ela é determinante, viu, pessoal? Determinante para decidir, para definir se um colaborador vai ficar na organização ou não. Se você fizer uma abordagem equivocada, uma abordagem errada, o colaborador não fica, ele vai embora, tá? Depois a gente falou sobre o que é recrutamento, né? Vocês lembram dessa tela? Nós falamos que recrutamento é o processo de atrair candidatos capazes de ocupar vagas já abertas ou previstas na empresa. E aí, chama a atenção aqui de novo para atrair candidatos capazes. Isso tem a ver com perfil, galera. Falamos um pouco da importância, que eu não vou dar muita importância para isso agora. E aí vocês voltam lá. Falamos sobre a estrutura do processo de recrutamento, tá? Isso aqui também não vou dar muita atenção, porque a gente não vai abordar isso na prova. Se você quiser, repito, se você quiser ver esse material com mais calma, volta nas aulas, tá? Volta nas nossas aulas, porque tem aula completa sobre isso. Aqui é só uma revisão básica para você saber mais ou menos o que vai cair na prova, para você poder estudar e ó, chuchu, beleza, manda bem, tá bom? Na sequência, pessoal, a gente falou sobre seleção, tá? E aí a seleção é a forma como a empresa vai escolher as pessoas, né? Enquanto o recrutamento é a forma como a empresa atrai essas pessoas, chama a atenção delas, a seleção é a forma como a empresa escolhe a pessoa ideal entre os candidatos recrutados, né? Para descobrir quem de fato está no perfil adequado para ocupar uma vaga dentro da organização. E nisso nós falamos sobre algumas técnicas de seleção, falamos sobre entrevista, prova de conhecimento, né? Teste psicológico, simulação, que hoje é muito comum, dinâmicas de grupo. Lembra que a gente falou dos tipos de entrevista, né? Entrevista ao vivo presencial, entrevista ao vivo online, entrevista por telefone, entrevista pelo WhatsApp, que tá rolando agora também, tá muito em alta isso. Aí eu mostrei para vocês a estrutura de seleção e na aula seguinte nós falamos sobre integração, pessoal. E aí, o que é a integração? Integração é o ato de você conseguir
Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Porque não tem muita coisa escrita ali, então é melhor eu explicando. Integração é o ato de você conseguir inserir o colaborador dentro da organização. Como é que eu faço a inserção desse colaborador dentro da organização? Eu lembro de ter comentado com vocês, inclusive, que eu já presenciei cenas de colaboradores novos que não sabem nem onde fica o banheiro. A pessoa chega na empresa e está totalmente perdida. Vocês já passaram por isso, de você ir num lugar e não conhecer ninguém e ter todo um sistema funcionando, sabe? Sabe aquele lance assim? Quando você entra numa repartição pública, você entra no poupa-tempo pela primeira vez e não tem placa de indicação. Aí você começa a olhar assim, você fala assim, nossa, tem um sistema todo funcionando aqui, as pessoas sabem onde ir, qual fila pegar, mas eu nunca vim aqui, eu tô perdido. Por que você tá perdido? Porque você precisa de uma integração. Agora imagina em uma empresa. Se no órgão público é importante ter alguém para te orientar, para te integrar, imagine em uma empresa. Então, integração é o ato da gente poder inserir as pessoas dentro desse sistema que está funcionando, dentro desse mecanismo, ok? Aí nós falamos também, pessoal, sobre alguns pontos relevantes do processo de integração. Não foi isso? Eu lembro que nós falamos sobre colaboradores, né? A forma como a gente se dirige ao colaborador, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente aborda esse colaborador, a forma como a gente respeita esse colaborador, a forma como a gente trata esse colaborador faz toda a diferença. Nós falamos também sobre estrutura, departamento, organograma e fluxograma. Eu lembro que eu ainda mostrei para vocês um desenho e tal, explicando o que era o fluxograma, se acontece isso vai para lá, se acontece aquilo vem para cá. Então, nós colocamos aqui a relevância da importância de ter muito bem estruturado a empresa primeiro e depois dentro do processo de integração. Falamos aí sobre missão, visão e valores que, nossa, professor, de novo. Não, eu não vou falar de missão, visão e valores agora não, tô fora. Falamos da importância do manual do colaborador e como o colaborador tem que ter acesso ao manual. É de extrema importância você ter um manual que explique para o colaborador a história da empresa, a missão, a visão, os valores, quantas áreas tem, quais são as áreas, quem é o responsável por cada área, qual é a responsabilidade de cada área, com quem que você deve falar, quando você precisar se comunicar com alguém para fora da sua equipe, tudo isso é muito importante. Muito importante. Okay? Falamos de benefícios e direitos, é muito importante o colaborador saber quais são os benefícios que ele tem, quais são os direitos que ele tem quando ele entra na organização, porque é muito chato. Às vezes a pessoa está trabalhando já 3, 4 meses e não sabe que tem algum tipo de benefício. O cara não sabe que ele tem direito a plano de saúde, por exemplo. Ai, professor, será? 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 Eu já vi isso acontecer, já vi. O cara não sabe ter plano odontológico. Aí só descobre quando o dente dói. Então, é muito importante deixar claro, tá? Sobre a comunicação a gente já falou, sobre história e filosofia da empresa a gente já falou também. E aí a gente fechou nisso, né, galera? Na sequência, pessoal, a gente falou sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Foi até essa tela aqui, ó, que apareceu pra vocês. E a gente começou a falar dessa estrutura. Para você chegar no desenvolvimento da organização, é necessário que primeiro você treine as pessoas. Depois que você treina as pessoas, você desenvolve as pessoas. Professor, qual a diferença entre treinar uma pessoa e desenvolver uma pessoa? Porque eu posso treinar você para fazer algo. Mas você precisa se desenvolver para transformar essa habilidade em competência. Ok? Por exemplo, eu posso treinar você para dirigir um carro. Ok, você treina e aí você aprende a dirigir o carro na boa. Ok, você consegue dirigir o carro. Mas você tem a competência para dirigir no trânsito. Você tem a habilidade para dirigir. Você sabe ligar o carro e fazer o carro andar. Treinamento serve para isso. Agora, e a hora que você estiver na Marginal Tietê e passar uma capivara na sua frente. E aí? Você sabe o que fazer? Você tem discernimento para pensar rapidamente no que fazer e tomar a decisão correta sem provocar um acidente? Isso é competência. Então, competência é diferente de habilidade. Logo, habilidade a gente adquire no treinamento, competência a gente adquire no desenvolvimento, tá? E depois que eu tenho as pessoas desenvolvidas, aí eu desenvolvo a minha organização. Então,
Então, basicamente, pessoal, essa é a estrutura do treinamento, tá? Nós falamos também sobre os passos, né, do treinamento, que é muito importante você avaliar, entender qual é a necessidade do treinamento, depois você entender quem é o seu público, depois você entender qual é o treinamento necessário, depois você entender quando esse treinamento deve ser aplicado, como você avalia o aprendizado das pessoas e como você avalia o impacto. Professor, qual é a diferença de aprendizado e impacto? Qual é a diferença de resultado e impacto? O resultado o cara entrega na hora. O cara terminou o treinamento, o cara fez o treinamento lá de Excel. Aí beleza, você faz uma prova no final do curso, o cara executa, acerta todas as questões. Boa! A habilidade tá aí, o cara desenvolveu, isso é resultado. Daqui a 2 meses você volta e o cara fala pra você assim, olha, a minha produtividade aumentou 30%, hoje eu trabalho menos, descanso mais e entrego mais. Ó, isso é impacto. O impacto tem a ver com o que o funcionário desenvolve com aquela habilidade adquirida no treinamento. Isso é importante você mensurar, porque é isso que vai dar credibilidade para quem desenvolve os treinamentos. Ok. Eu lembro de ter falado com vocês também que existem basicamente 2 tipos de treinamento, né? Treinamento a priori e treinamento a posteriori. Qual é o treinamento a priori? O treinamento a priori é aquele que eu já sei antes da necessidade dele. Por exemplo, eu vou aumentar o meu parque tecnológico da minha empresa e vou trocar todas as máquinas por máquinas mais modernas. Para que o meu funcionário desenvolva bem o trabalho dele com as máquinas mais modernas, o que é necessário? É necessário que ele seja treinado. Então, antes de comprar a máquina, eu já sei que eu vou precisar de um treinamento. Isso é treinamento a priori. Treinamento a posteriori, professor. Vamos imaginar aqui que eu não vou ampliar a minha loja, a minha indústria, mas a gente vem perdendo muito em venda, a minha equipe não está indo bem, as coisas não estão dando muito certo. É um sinal de que eu devo treinar a galera. Aí eu vou lá e vou desenvolver um treinamento de vendas pra minha equipe de vendas. Uhul! Vamos lá, galera! Pá, pum! Sabe aqueles lance meio de coaching maluco, assim? Estourar a bexiga! Uau, tu vai vender mais, vender 1 milhão. Toda aquela conversa paraguaia que eu não acredito, mas tudo bem. Esse é o treinamento a posteriori, é um treinamento que você descobre depois que o evento aconteceu. Beleza? Ok. Turma, depois disso... E aí eu prometo que é o último assunto que eu vou entrar pra gente poder falar na prova, senão a prova vai ficar muito grande, tá? Cadê? O último assunto que a gente vai abordar é o assunto da nossa última aula, se não me engano, que fala sobre liderança e motivação, né? Esse aqui, ó, que eu falei pra vocês sobre liderança e motivação. Caminhos da liderança em tempos de mudança, né? Aí a gente falou das características, né, de um líder no mundo como está hoje, de alta mudança. E definimos que a liderança é a capacidade de influenciar pessoas de maneira motivadora ou de maneira motivada para a cooperação e atingimento dos objetivos com os resultados exponenciais. Nós falamos das características do líder em tempos de mudança, né? Eu trouxe aquele estudo da World Economic Forum, né? O Fórum Mundial Econômico, ok? A gente falou sobre resolução de problemas, a gente falou sobre pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, relacionamento, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões, orientação para o cliente, negociação e flexibilidade. Eu só queria chamar a atenção aqui de novo para um item. Item 8, orientação ao cliente. Ei, você aí, se prepare para estar orientado ao seu cliente. A sua estratégia tem que estar direcionada ao seu cliente.
tem que resolver o problema do cliente. Não adianta você querer resolver um problema pela sua ótica, resolva o problema pela ótica do cliente. Porque o cliente é rei, é o cliente que manda, é o cliente que traz dinheiro para a empresa. Então a gente tem que estar sempre orientado para o nosso cliente lá na ponta, ok? Muita atenção em relação a isso, hein, galera? Muita atenção. Pessoal, para nossa prova é isso. Eu não vou me prolongar mais, porque eu entendo que se eu trouxer mais coisa vai ficar complicado, tá? Então, estudem, dê uma revisitada nas aulas, tá? Para que vocês possam fazer uma boa prova. Eu desejo muito boa sorte a vocês, desejo uma boa prova, que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem em casa se vocês puderem, que vocês se cuidem, que vocês não fiquem doentes, tá bom? A pandemia não acabou, galera, a pandemia ainda está aí. Beleza? Ó, super beijo, até a próxima. Lembrando que aula que vem vamos falar sobre currículo. Não perca a aula da semana que vem. E na nossa última aula vai ser uma aula ao vivo, que eu quero encontrar você na minha live pra gente poder encerrar o nosso curso e falar sobre os próximos passos, tá bom? Super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, fui!